Neste domingo, celebramos a liturgia do terceiro domingo da Quaresma. E o texto bíblico evangélico que ilumina a nossa celebração é do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Alguns interrogam ou informam a Jesus o que ocorrera em Jerusalém. Alguns galileus foram assassinados pelos romanos durante a festa da Páscoa, misturando o seu sangue ao sangue dos sacrifícios. Jesus refere-se a outro fato, ao fato que ocorreu próximo à Torre de Siloé, que desabando matou 18 judeus. São fatos, acontecimentos trágicos, que aqueles que informam a Jesus querem saber dele como explicar estes fatos, estes acontecimentos. Deverão ser considerados como um castigo de Deus? Estes que foram assassinados estão pagando por uma culpa que tenham cometido? Aqueles que foram soterrados pela torre de Siloé serão mais pecadores do que os outros? Entre os judeus era comum a mentalidade de que tudo o que ocorria deveria ser interpretado como prêmio ou como castigo, como sinal de favor ou então de desaprovação de Deus. Jesus diz que nenhum deles tem uma culpa maior do que os outros. Acontecimentos, fatos como estes se sucedem ao longo da história. Eles não devem ser considerados a partir da culpa ou do prêmio, mas eles devem ser considerados como uma advertência, algo que nos lembre da brevidade da nossa vida, algo que nos recorde dos muitos riscos que nós corremos no decorrer da nossa existência. Daí a necessidade de estarmos sempre preparados. Jesus diz que esses fatos devem servir para nós como um convite à conversão. É preciso que estejamos sempre atentos, vigilantes. É preciso que nós saibamos ler os fatos, os acontecimentos, como um convite à nossa conversão. E conversão significa mudança. Não pode ser uma mudança aparente. Tem que ser uma mudança de mentalidade. Tem que ser provocada por uma mudança, por uma consciência de que a nossa vida tem que mudar sempre para ser fiel ao projeto de Deus. Logo a seguir, Jesus fala da parábola da figueira. A figueira era considerada pelos judeus como uma imagem do próprio povo. O povo de Israel muitas vezes era comparado a uma figueira. Jesus diz que aquela figueira não produz os frutos que o seu dono espera. Depois de esperar por 3 anos, ele está decidido a cortá-la, se não fosse o pedido de um dos seus ajudantes, que suplica que lhe conceda ainda um ano para ver se ela produz os frutos que o seu dono aguardava. A parábola da figueira, portanto, nos fala da paciência de Deus, que nos dá tempo, que aguarda dia por dia a nossa conversão, que aguarda dia por dia os frutos da nossa fé, as obras que devem surgir da nossa fé. Só assim é que nós podemos dizer que temos lugar ou temos acesso ao reino de Deus. Portanto, a palavra deste domingo, na nossa caminhada quaresmal, nos convida a converter-nos, a estarmos atentos aos sinais da vida, da nossa vida,
que nos falam de quantos riscos nós corremos, e daí da necessidade de nós estarmos sempre preparados. E nos fala da paciência de Deus, que nos dá tempo para que nós tenhamos condições de produzirmos os frutos que Deus espera de nós, frutos de justiça, de verdade e de paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.